A taxa Selic caiu e a pergunta que todo mundo quer saber a resposta é: qual o impacto disso no meu financiamento? Ou se eu não tenho financiamento ainda, qual o impacto disso na hora de eu contratar um financiamento? Bom, vocês devem estar se perguntando também por que eu não gravei esse vídeo antes, já que já deve ter aí pelo menos uns 15 dias que a taxa Selic caiu. Vários especialistas aí do mercado, né, pessoal? Ditos especialistas já gravaram vídeos aí, muitos falando que a taxa Selic vai abaixar a taxa dos financiamentos, outros falando o contrário. Aí vocês vão perguntar, uai, Naim, por que todos são especialistas e eles estão dizendo mais ou menos o contrário? Olha só o motivo de eu ter demorado para gravar esse vídeo para vocês. Galera, tá vendo na tela do meu computador? Eu preparei uma aula completa, montei gráficos e nós vamos analisar aqui historicamente a taxa Selic e a taxa dos financiamentos. Um conteúdo que nenhum canal do YouTube, nenhum desses ditos especialistas trouxe para vocês até o momento, e é por isso que eu demorei cerca de 15 dias, porque o meu compromisso com vocês é trazer um conteúdo técnico, um conteúdo de qualidade e que ao mesmo tempo seja inteligível, ou seja fácil de você entender e aplicar na sua realidade. Beleza? Vem comigo aqui para a tela do meu computador. Bom, pessoal, preparei essa aula aqui no estilo de perguntas e respostas para ficar bem interativo e a gente conseguir conversar aqui de forma bem tranquila, simples e objetiva acerca do que realmente a Selic impacta na sua vida, impacta no seu financiamento. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber, o que é a taxa Selic? Então a gente fica falando disso aqui toda hora, tá? Mas pouca gente explica para vocês o que é a taxa Selic. Bom, basicamente, isso daqui vocês já devem ter visto essa definição, né? Ela é a taxa básica de juros. Isso aqui é importante, pessoal, embora seja clichê, todo mundo fale isso, né? Mas o que significa que ela é básica? Significa que as outras taxas da economia acabam sendo baseadas também na taxa Selic. Então isso é importante, a gente precisa entender o que é uma taxa básica. Basicamente, ela direciona todas as outras. Bom, e aí a gente precisa entender também que ela é referência no mercado. E aí, galera, o que a gente precisa entender? Por que ela serve tão bem de referência? Vamos imaginar o seguinte, olha só, um caso real para vocês aqui, tá? Eu tenho dinheiro hoje aplicado que rende exatamente 100% do valor da Selic, beleza? E a Selic, ela estava o quê? 13,75. Uma taxa excelente, rendendo bem acima da inflação. Agora, imagina comigo o seguinte, essa taxa Selic, ela cai de uma hora para outra de 13,75 para 1%. 2%, ou seja, perdendo para a inflação. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu dinheiro lá parado ou vou querer consumir e comprar outras coisas? Eu vou querer comprar outras coisas. Então é justamente por isso que ela serve de referência, porque ela baliza todos os outros tipos de negócio do mercado. Se a taxa Selic está alta, eu vou deixar o meu dinheiro parado. Se a taxa Selic acaba baixando, obviamente eu vou acabar querendo tirar o meu dinheiro do banco e fazer alguma coisa com ele. Então é por isso que a taxa Selic ela é uma referência e ela é uma referência importante do mercado. E aí a gente já pode pensar aqui na nossa segunda questão que eu separei, que é: se a taxa Selic diminui, então, veja bem, ó, se ela diminui, a taxa do meu financiamento diminui também? Então a grande pergunta aqui é, são coisas proporcionais, né? Então se uma diminui, a outra diminui. Eu, galera, para responder essa pergunta para vocês, tá? Eu preparei um gráfico e aí é o grande diferencial aqui do meu canal. Inclusive, se você já percebeu que o conteúdo que a gente traz aqui, da forma que a gente aborda, você não encontra em outros canais do mesmo tipo aqui no YouTube, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal para continuar acompanhando o nosso trabalho, sempre com prioridade, recebendo o sininho aí, beleza? Eu sempre estou postando conteúdos novos aqui relacionados a esse assunto. Vamos voltar aqui para a nossa tela e aqui vamos pensar. Então eu montei para a gente poder trabalhar, olha só, desde 1994, olha o trabalho que deu, galera, desde 1994 até 2021, tá? E aí eu pesquisei bastante na internet. Inclusive, eu usei o ChatGPT para poder montar esse gráfico aqui, tá, galera? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Sendo bem sincero, eu acho importante essa transparência. O ChatGPT é uma ótima ferramenta, tá? Eu uso ela todos os dias, recomendo que vocês usem, mas o ChatGPT, ele também erra, tá? Ele ainda está em treinamento. Então, por que eu estou ressaltando que eu usei o ChatGPT? Porque mais importante do que os valores é a gente saber que eu estou trazendo uma comparação entre Selic e financiamento. Então, preste bem atenção que eu vou falar com vocês. Não importa se o valor está exato aqui, o ChatGPT pode sim ter se confundido, pode não ter trazido, né, os melhores números, mas o que a gente quer aqui é a comparação. Olha aqui para vocês verem.
Então ele está comparando, então não importa muito o valor, pode ser um pouquinho para mais, pode ser um pouquinho para menos. Então por isso que para essa comparação o ChatGPT é excelente, ele é suficiente, ele buscou na internet os dados ano a ano, é claro, né? Eu montei um prompt, fui conversando com ele de forma técnica, né, instruindo ele a trazer esses dados para mim e em seguida eu juntei todas as informações e montei um gráfico. Então, não vamos nos importar, por exemplo, olha o que ele está falando, vamos entender esse gráfico aqui, ó, a Selic em 1994, vou pegar aqui de verde para a gente marcar, ó, a Selic em 1994, ela estava nesse patamar aqui, ó. Então aqui, algo em torno de quê? De 43% mais ou menos, não é isso? Então, beleza, vamos supor que não era 43, era 41, pouco importa. O valor não precisa ser exato. O que a gente quer? A gente quer comparar com os financiamentos. Olha aqui, ó, o financiamento aqui, nesse mesmo ano, estava em torno de quê? De 11, 12%. Então, olha a diferença. Olha o tanto que eu tenho de diferença entre uma para outra aqui, galera. Ó, tá vendo? É isso aqui que nos importa. Essa diferença que a gente vai comparar ano a ano, porque nada melhor do que dados técnicos. Então, para responder aquela pergunta, olha só. A taxa Selic, ela veio abaixando. Veja o que aconteceu com a taxa Selic aqui, ó. Até aqui, ó. Ela veio abaixando. O que aconteceu? Vamos pegar o verde aqui agora. O que aconteceu com a taxa dos financiamentos? Ó, ela se manteve quase que estável. Então aqui a gente consegue já tirar uma conclusão. Durante esse período não houve linearidade, tá? Mas calma, a análise ela não pode ser simplista assim. Observe que a taxa Selic estava altíssima, né? E já a taxa do financiamento já estava mais baixa. Por isso também que não houve uma queda acentuada na taxa dos financiamentos, tá? Agora, se a gente pegar os anos seguintes, olha só o que aconteceu. Variou um pouco, mas a gente tem uma tendência de queda aqui, tá? A gente tem uma tendência de queda. E aí, se a gente pegar a taxa Selic, tá? Então a gente tem ou melhor, a gente pegou a taxa Selic aqui, né? E houve uma tendência de queda. Se a gente pegar agora a taxa dos financiamentos, olha só, houve uma tendência menor, mas houve uma tendência de queda também, porque já estão mais próximas. Veja que houve uma tendência do mercado, ano a ano, de aproximar Selic, tá, da taxa dos financiamentos. Em seguida, houve uma subida da taxa Selic. A gente já viu que ela sobe e desce, né, porque é uma tentativa de regulação do mercado. E o que aconteceu com os financiamentos? Também houve uma tendência de queda. Agora, é muito importante porque a gente está chegando no período mais atual e aí eu tenho mais propriedade para falar porque é um período que eu acompanho melhor também. E aí, se a gente observar, vamos ver aqui o que está acontecendo com as duas taxas. Observem que elas estão muito parecidas e aconteceu um fenômeno interessante aqui, ó. Olha só, entre 2018 e 2021, a gente precisa destacar isso, porque eu não sei se vocês estão conseguindo observar sem eu falar, tá? Eu vou falar, mas vocês conseguem observar um comportamento diferente aqui? Olha só o que está acontecendo, pessoal. A partir de 2018, a taxa dos financiamentos, veja que esse amarelinho é a taxa dos financiamentos. A taxa dos financiamentos ela está mais alta do que a taxa Selic. Olha que interessante isso. Por que aconteceu, galera? Diversos motivos, né? Uma crise econômica muito forte, em seguida, potencializada, na verdade, né? Por uma pandemia também. Então, tudo isso acaba influenciando bastante aí nessas mudanças na taxa de financiamento. Mas o que a gente precisa ver ali, o que a gente precisa ler disso? Olha só, elas estão muito próximas. A taxa de financiamento ela superou a taxa Selic justamente porque a taxa Selic, pessoal, está alta demais, 13,75. Então agora, essa sinalização de redução da taxa Selic mostra muita coisa para a gente. Por quê? Porque mostra que o Banco Central quer diminuir os juros no Brasil. E aí, há sim uma expectativa que a taxa dos financiamentos também diminua. Mas aí, voltando para a nossa tela aqui. Vamos voltar lá no período de 94 para a gente ver que essa mudança, né? Quando uma taxa está muito alta, que era o caso aqui da Selic, olha só, ela diminui numa velocidade rápida, mas a taxa dos financiamentos não diminui numa velocidade tão rápida. Observe aqui, ó, justamente porque há uma discrepância entre elas. Então, o que eu espero para os próximos anos? Eu espero que sim, a taxa dos financiamentos diminua, porque há uma tendência da taxa Selic diminuir e não há por que o Banco Central, né, diminuir a Selic e as outras taxas ficarem altas. Então eu tenho essa imaginação, essa expectativa, na verdade, de que sim, a taxa dos juros vai acompanhar uma tendência de queda da taxa Selic. Mas não é algo imediato. Se você pode esperar aí 1 ano e meio, 2, certamente você vai observar uma redução na taxa de juros também, tá? Mas não creio que para os próximos 45 dias, que é quando terá a próxima reunião do Copom.
Beleza? Então, sim, eu acredito que observando o histórico, né, observando todas essas tendências, eu acredito que sim, vamos ter uma tendência de queda na taxa de financiamentos aí. Se você não tem o seu financiamento, pode ser que seja bom esperar. Se você já tem um financiamento, pode ser que no futuro você consiga renegociar a sua taxa, né? Hoje todos os bancos renegociam, justamente porque há uma expectativa de redução da taxa ali. Tranquilo? E aí, para esse vídeo ficar mais completo ainda, a gente precisa simular, né? Porque vamos supor que você consiga negociar no seu banco uma redução dos juros equivalente, tá, à redução da taxa Selic. Então, olha só, ela estava 13,75, é o cenário 1 que a gente vai simular, e no cenário 2, essa redução houve 0,5, né, por cento. Ou seja, a taxa Selic agora está 13,25. Então, vamos imaginar que a gente tem um financiamento com essa mesma taxa de juros aqui, tá, com essa mesma taxa, o mesmo valor, o mesmo período e a mesma tabela, tudo igual, como vocês podem observar aqui, ó. Tá certo? Tudo igual. E aí o que mudou? Apenas a taxa Selic mudou, ou seja, a taxa de juros do financiamento. Vamos então fazer essas duas simulações e ver na prática, em termos monetários, em termos de dinheiro, o que significa essa mudança de meio ponto aí no financiamento de 360 meses. Beleza? Então olha só, vamos colocar aqui no nosso simulador de amortizações que eu já preparei pra gente, o valor de R$200 mil, tá certo? Vamos ver aqui, ó, para pagar em 360 meses na tabela. Vamos lá, na tabela saque. E aí, como a gente combinou, a gente vai simular os dois cenários. O cenário que estava a Selic antiga, 13,75%, e depois a gente vai simular com a redução. Beleza? Olha só. Então, vamos somar agora as 360 parcelas aqui. O Excel já faz isso de forma muito simples pra gente aqui no simulador de amortizações, tá, pessoal? E aí a gente vai ver o que vai acontecer na prática. Vocês acham que dá uma diferença boa ou não? Vamos ver. Olha só, somando as 360 prestações, então nós temos o valor aqui embaixo, ó. R$589.660. 589 mil, vamos anotar? 589 mil, olha só. R$589.660. Uma letra horrível, mas o que vale é a demonstração financeira. Então vamos ver agora, galera. Olha só, reduzindo isso aqui para 13,25. Será que dá alguma mudança? Olha só. Então a gente vai fazer a mesma coisa, vamos somar as parcelas e vamos ver a diferença aqui, galera. Eu acho que vocês vão surpreender, hein? Ó, se você ainda, aproveitando aqui enquanto eu faço a conta, se você ainda não é inscrito no canal, a hora é agora, hein? Se inscreva para continuar recebendo conteúdos de qualidade como esse sempre, tá? Olha só, então deu 576.267. 576 mil, vamos anotar. 576.200 e vou colocar R$200, é um pouco mais lá, mas pra não ter que ficar voltando toda hora. Aqui a gente já pode fazer a soma da diferença, tá? Pra ficar bem ok, ó, 589.660, né? Menos 576.200 reais. Vamos ver o que vai dar isso, pessoal? Nada mais, nada menos que 13.460 de diferença apenas com essa mudança. Agora, pessoal, vamos imaginar o seguinte, vamos melhorar ainda mais isso. Vamos imaginar que a gente quer amortizar R$500. Olha só, todos os meses. Então, se eu tenho uma redução na taxa de juros e eu ainda amortizo R$500, vamos ver o que pode acontecer, galera? Olha só, se todos os meses eu vier aqui no simulador de amortizações, tá? Inclusive, tá no primeiro link da descrição aí, caso você tenha interesse em adquirir, tá? Você pode simular o valor que você quiser, no mês que você quiser, as análises são bem completas. Olha só que interessante, tá? Vou estar fazendo aqui R$500 todos os meses. E aí, observe que está sendo recalculado aqui, né, os juros, o valor da amortização e também o número de parcelas. Vamos ver aqui quanto que a gente consegue economizar. Olha só, a gente conseguiria quitar essa dívida, galera, na prestação de número 127. Então aqui começa a nossa brincadeira, porque nós deixamos de pagar do 128 em diante. Vocês concordam? Vamos somar quanto que a gente vai deixar de pagar. Olha só, galera, não parece brincadeira, tá? Mas é o poder dos juros compostos trabalhando para você e contra os bancos. Olha só, somei tudo aqui, a gente deixou de pagar R$287.300, arredondando, R$287.300. Vamos anotar aqui o que a gente deixou de pagar. Então a gente deixou de pagar menos R$287.000, tá? Ah, Nain, mas aí você deu, né? Você antecipou alguns valores para o banco, sim, R$500 por mês, durante 127 meses. Então, R$500 vezes 127 meses, deu R$63.000, menos os 287.200, vai me dar uma diferença real de R$223.000. Vocês não estão entendendo errado. Então, galera, R$223.000 que eu deixei de pagar para o banco. Então, olha só, menos 283 mil, tudo arredondando aqui, tá? Para ficar mais simples, os números são tão altos que mesmo arredondando, eles são surpreendentes. Se eu deixei de pagar 283 mil, quanto que eu paguei na prática? Ora, veja que eu paguei na prática o valor inicial, que era 576.200, né? Menos R$283.000. Então quer dizer que eu paguei para o banco 293.200, certo? Mas vocês lembram qual que era o valor inicial antes da Selic abaixar? Era R$589.600. Significa então que na prática eu economizei, vocês não estão vendo errado não, galera,
R$ 296.400. É muita grana, pessoal. Veja só os impactos que o seu financiamento pode ter. São vários fatores, né? A gente teve aqui o impacto da redução da Selic, né? O impacto das amortizações extraordinárias, sobretudo no longo prazo. E isso tudo junto forma um bolo, galera, que é inimaginável se você não tiver uma ferramenta analítica como o simulador de amortizações. Eu costumo dizer que ter essa ferramenta potencializa os seus resultados, porque às vezes você nem imagina que você pode ter um resultado tão bom, às vezes você tem pouco dinheiro para amortizar e acha que não vale a pena. Quando você joga no simulador de amortizações e você vê o poder exponenciador dos juros compostos ao seu favor, você acaba se incentivando você mesmo a cada vez amortizar mais, a cada vez juntar mais dinheiro, e o poder disso, galera, no longo prazo, ele é impressionante. E você só vai saber disso se você adquirir o simulador, fizer as suas simulações, fizer o seu planejamento financeiro e, é claro, na prática ir lá amortizar e ver mês a mês os juros diminuindo e você investindo no que mais vale a pena, que é em você e na sua família. Olha só, se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, se você quer saber um pouco mais sobre esse poder que o simulador de amortizações vai jogar na sua mão de análise do seu financiamento, eu te convido a ficar aqui no canal, que eu vou deixar 2 vídeos recomendados passando aqui para você, que eu tenho certeza que vai tirar todas as suas dúvidas e você vai entender de uma vez por todas como que o simulador de amortizações pode te ajudar a transformar o seu futuro financeiro. Beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Valeu!